um vídeo bem breve, né? Porque na verdade a gente já vem falando sobre o ultrarromantismo e os poetas ultrarromânticos há algumas sequências de aula. Hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre três deles que ainda não havíamos refletido, e na sequência de aula, eu vou gravar dois vídeos, na sequência de aula eu vou tratar do poema Meus Oito Anos, do Casimiro de Abreu, que é um poeta ultrarromântico, e aí a gente fecha a aula de hoje. Então veremos os primeiros os poetas românticos do ultrarromantismo, mais Casimiro de Abreu com Meus Oito Anos, que é uma obra do Paz, tá bom? Paz 2. O que a gente vai falar agora? Quando a gente fala dos poetas românticos, alguns deles, como Álvares de Azevedo, já foram vistos, né? Porém, a gente quer hoje dar uma tônica maior a alguns deles. Casimiro de Abreu. O que a gente precisa entender? Tem uma família abastada, né? Nasce no Rio, ele é carioca, nasce numa família que em tese, tem um valor, um recurso financeiro maior, e aí às vezes a gente não entende muito por que a gente trata disso quando fala da vida do poeta, se a condição social dele efetivamente pode interferir na construção dele. Pessoal, evidentemente sim, sem preconceito algum, mas a educação que o poeta vai receber depende muito do poder aquisitivo que ele tem, da origem que ele tem, e o núcleo familiar, a forma como o núcleo familiar se estrutura, é salutar, é preponderante para a construção desse indivíduo. É claro que no ultrarromantismo ele tem uma marca uma marca muito marcante, é redundante, mas o ultrarromantismo ele tem uma marca muito presente, muito evidente, que é a questão das nuances, né? Nem sei se eu posso usar nuances, porque realmente ela é muito tenaz, né? Ela é muito vigorosa. O ultrarromantismo ele é muito vigoroso. Então, é, os poetas desse movimento literário, desse momento literário, eles têm uma tônica diferente até dos outros momentos literários dentro do romantismo. Mas ainda assim, a gente precisa considerar alguns aspectos. Por exemplo, quando eu falo da primeira geração do Camilo Castelo Branco, a forma como a família dele se organizou foi preponderante, a forma como ele viveu de maneira familiar foi preponderante para a forma como ele conduziu a vida dele. Teve até uma aluna que posicionou assim: professor, eu não gostei, não gosto do Camilo Castelo Branco, mas evidentemente ele teve uma vida que acabou que o fez um indivíduo diferente. Mas o nosso foco agora é Casimiro de Abreu. É, ele produziu, além da poesia, ele também foi um dramaturgo, então ele produziu obras voltadas para o teatro, textos adaptados para o teatro, né, do gênero dramático. Dentro da escrita do Casimiro de Abreu, a gente percebe que a evocação dele está sempre ligada à família, né? Talvez essa marca, por ter tido uma família abastada, que conseguiu estar mais presente no processo de construção dele, a família foi um tema recorrente na produção dele. Além de falar também do medo e da saudade. Percebe que lá em Gonçalves Dias a gente também trata de saudade e que, de certa forma, vai influenciar um pouco a escrita do Casimiro de Abreu. Porém, a tônica da saudade aqui em Casimiro é diferente de lá em Gonçalves por conta da forma como ele vislumbra essa questão. Não é uma visão simplesmente o sentimento brando, né? A visão que ele dá é de um sentimento mais pesaroso, mais que incomoda e que faz sofrer mais do que a gente percebia em Gonçalves Dias. Ah, ele era um poeta que tinha assim um eixo literário, uma tônica lírica menos forte do que em alguns poetas, por exemplo, em Gonçalves Dias a gente vê que ele era muito forte no lirismo, mas Casimiro de Abreu ele não vai ser tão forte nesse ritmo melódico,
efetivamente as rimas, mas a gente vai perceber que, embora ele não seja um poeta em que o sentimento se sobressai, a gente percebe que ele era um poeta que tinha uma veia bastante sensível na hora de escrever. Ah, é isso, falando de Casimiro de Abreu, esse é o foco essencial dele, né? Nós temos também Junqueira Freire. Viveu pouquíssimo tempo, né, como os poetas de segunda geração, 22 anos, foi o período, a idade a que ele chegou. Ele era um homem que sofreu, assim, bem no início da vida, uma decepção amorosa, e aí, por conta dessa decepção, ele decide ter uma vida clerical, ele se torna noviço, né? E aí, quando ele vai ter uma vida religiosa, ele acaba tendo que se lidar com as questões do celibato, da clausura, né? Ele tinha que ficar no mosteiro fechado, né, um novo modelo de vida, e isso incomodou Junqueira Freire, né? Então, ele começa sendo um escritor ali mesmo, dentro do mosteiro, ele escreve os poemas dele, né? Depois ele vai incorporar essas obras numa obra que ele publica posterior à saída do mosteiro. Ele não consegue ficar lá, né, por muito tempo. Ele até pede, primeiro ele sai para cuidar de um problema. Ele era cardíaco, né? Ele tinha um problema de saúde, ele era cardiopata, então ele sai do mosteiro para cuidar da saúde, mas é claro que era verdade, ele tinha que cuidar da saúde, mas isso também foi uma forma de não continuar seguindo aquela vida que o incomodava, né? E aí, ele, quando ele sai do mosteiro, ele substitui a fé em Jesus. Não é que ele deixa de acreditar em Deus, na fé cristã, mas ele substitui a fé cristã, Jesus, Deus, como modelo de vida e passa a ter Voltaire, né? Pensamento, criticidade, ciência como centro da sua vida, né? E já não mais como apenas ele já não conduzia mais a vida apenas pautada na questão religiosa, né, nas questões da fé. É, e a ironia do destino, né, não na mesma proporção de Álvares de Azevedo, que quem lembra do vídeo anterior viu que a vida de Álvares de Azevedo tinha um cabedal de curiosidades, né? Mas Junqueira Freire, ele sai do mosteiro e não quer retornar para lá. Mas quando ele falece, é lá que ele é enterrado, né? É isso. A gente vai então agora falar sobre Fagundes Varela. Opa. Fagundes Varela é também poeta de segunda geração, assim como nós falamos de Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Fagundes Varela também é de segunda geração. Ele nasceu em São Paulo e vai estudar no Rio. Diferentemente dos outros, Fagundes Varela ele tinha uma tendência à vida boêmia, né? Ele gostava muito da vida nos bares e tudo, tanto que ele vai para estudar em São Paulo, mas ele inicialmente ele não começa estudando, né? Ele vai, faz uns bicos em jornal, escreve para alguns jornais, alguns artigos, e o tempo que lhe sobrava, em vez de se dedicar à vida acadêmica, de entrar na faculdade de Direito e estudar, como era o seu plano, ele fica perambulando pelos bares e vivendo a vida. Ele casa com uma moça, né? Ele, né, nessas curtições dele, ele conhece uma moça que era filha do dono de um circo, e o circo estava parado ali na cidade, né, para fazer seus shows, e aí ele se apaixona pela moça e se casa. Ele tem um filho com ela e esse filho morre, né? Morre com 3 meses, se eu não estiver enganado. Ele morre e Fagundes Varela vai sofrer muito com essa morte, né? Aí a obra dele, inclusive, vai ser pautada por esse sofrimento, esse pesar que ele tem. Era um escritor exímio, né? Extremamente bom, muito, talvez até comparado com os anteriores, ele tem essa veia de poeta extremamente romântico. Não que os outros não fossem, mas em Fagundes Varela a gente percebe isso muito, muito marcado. E aí o sofrimento por conta da perda do filho vai aparecer na produção dele, né? Tanto que tem um poema dele que ele homenageia o filho, que fica extremamente latente a lírica, né? O sofrimento de um pai ao perder seu filho.
ele depois, com essa moça, que ele se casa e perde o filho, ela também falece, ele se casa novamente, tem 3 filhos, e tem mais um rapaz. E esse outro filho também acaba morrendo, né? Então, Casimiro de Abreu, ele tem esse quê de sofrimento, né? De vida que imita arte, assim como a gente falou lá, quando falou de Álvares de Azevedo, vida que imita arte, arte que imita vida, então ele tinha essa marca. Ele é considerado um poeta de transição, diferentemente dos anteriores, porque a poesia do Fagundes Varela, ele era conhecido como um grande eloquente, né? Ele era muito bem visto como orador. E aí, pela temática social que marca o condoreirismo, que é a terceira geração do romantismo, Fagundes Varela ele vai falar tão bem que essa temática social vira e mexe, vai ser não reverenciada, mas ela vai ser tangenciada, tocada nas produções dele, né? Ele é considerado por da segunda para a terceira. A obra dele vai ser marcada pelo dualismo, né? É como se fosse a figura de linguagem antítese, né? Pautada na antítese, então ele vai ter essa marca que o barroco também já nos trazia, né? Essa dualidade entre o feliz e o triste, o pecador e o santo, o bom e o mal, enfim, isso em Fagundes Varela vai estar bem marcado também. A gente se encontra daqui a pouco, nós falaremos agora sobre o poema Meus 8 Anos, tá bom, pessoal? Até a próxima.